O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, caiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tira dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, joga-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia, nós amanhecemos fazendo memória de Santo Agostinho, bispo da Igreja, doutor da Igreja, filho de Santa Mônica, que celebrávamos o dia de ontem, um homem ilustre que se converteu, que mudou totalmente de direção à sua vida e pela sua capacidade acadêmica tornou-se um grande escritor, grande filósofo e posteriormente grande teólogo. Nos deixou inúmeros escritos, famoso e eu diria até necessário para a leitura de todo bom católico, as suas confissões, um relato autobiográfico de sua vida. E esse homem que aos 34 anos recebeu o batismo, depois de uma vida de muitas permissões e muitos pecados, sua mãe, que foi sua grande intercessora, que, como se diz, o gerou por 2 vezes, gerou no batismo, depois o gerou também na fé, e rezando por ele, por sua conversão por mais de 30 anos, alcançou, pois, a alegria de vê-lo batizado, depois também como sacerdote, bispo da Igreja, um homem entusiasmado. Santo Agostinho, como diz o relato da sua biografia, recebeu sim na infância uma educação cristã. Porém, depois lançou fora aquilo que havia aprendido, mas ele mesmo vai reconhecer posteriormente que aquelas sementes plantadas vieram a frutificar. E isso já é uma boa colher, uma ferramenta para os pais, uma colher de chá nesse sentido,
para não deixar de lado o ensino das crianças. Nós precisamos ensinar e muito o valor do céu para as crianças. Toda semente plantada no tempo de Deus dá fruto. Foi na vida de Santo Agostinho, é na vida de todos. Semente lançada não é semente desperdiçada. O solo que precisa ser cultivado, como em outra passagem do Evangelho, se pode ler e meditar, é isso que precisamos fazer. Na nossa parte, semear. É bem verdade que, por conta da sua natureza e dos seus instintos e apetites, paixões, Santo Agostinho deixou de lado aquilo que aprendeu na infância e vai voltar a isso somente depois de uma vida já de muitas permissões, como dizia. Ele mesmo vai dizer, porque fui ao encontro da verdade, a verdade me encontrou. Ele compreendeu que a fé e a razão se ajudam mutuamente, e as duas ajudam para o homem conhecer, pois, a verdade de fato. E ele viveu essa verdade quando deixou-se instruir, depois recebendo instrução também de Santo Ambrósio, por ele batizado, por ele confirmado. Ali, naquela ocasião, numa vigília pascal, ele vai depois dizer nas suas confissões que quantas lágrimas derramei ouvindo, Senhor, os hinos e cânticos que ressoavam docemente na tua igreja. E a partir de então não houve mais constrangimento, não houve mais desinformação, desinteresse, pelo contrário, ele estava profundamente empenhado em buscar a Deus. Depois se fez sacerdote, bispo e assim conduziu a igreja. E conduzindo a igreja, deixou para nós um grande exemplo de que é preciso confiar na misericórdia de Deus. No tempo de Deus, Ele tudo pode, e como tudo pode, também em nós tudo pode. Essa é a certeza do céu, essa é a certeza que devemos, pois, buscar. Não podemos dar por perdido, devemos sempre confiar na misericórdia de Deus, porque Ele vem em nosso auxílio. E Santo Agostinho vai reconhecer com louvor, ainda que com certo pesar pelo tempo perdido, mas com louvor a misericórdia que Deus derramou sobre ele. Na sua biografia nós encontramos inúmeras passagens, citações que vão fazendo essa leitura, né? Da volta do homem velho, o homem novo e tudo pela graça de Deus. Como Deus pode alcançar o coração daquele que também se abre à vontade de Deus. E a conversão que trouxe a Santo Agostinho uma série de renúncias ao pecado, à vida devassa, à vida mundana, de outro lado, lhe trouxe também assim inúmeras graças. A renúncia tem o seu peso, tem o seu preço, é verdade, mas de outro lado Deus compensa generosamente. Vamos, pois, pedir a intercessão de Santo Agostinho, nós que por vezes também pecamos e de repente talvez já caminhamos muitas vezes longe de Deus, que tenhamos a certeza de que o céu é o nosso lugar e a meta da salvação é para todos. Vamos, contando com a sua graça, o seu auxílio, também nos preocupar em buscar a verdade. Santo Agostinho buscou realmente a verdade e, uma vez que a encontrou em Cristo, permaneceu e ensinou essa verdade, como bispo, como doutor da igreja. Que nós nos apoiemos nessa verdade que é Cristo, caminhemos, nos convertamos cada dia, porque cada dia somos chamados à conversão e assim vivamos na certeza da fé. Que o Senhor te abençoe e possas ter assim um excelente dia na presença de Deus com o auxílio de Santo Agostinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.